Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos comentar uma interessante decisão proferida pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela qual concedeu uma aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente após a reforma da Previdência, conforme a gente já vem falando, a uma diarista, a uma contribuinte individual, pela qual ela se utilizou de uma tese bastante importante para a concessão desse benefício. Ela comprovou na justiça que ela tinha várias patologias e o conjunto de patologias gerava uma incapacidade laboral para o seu exercício profissional, ou seja, diarista. No caso que nós estamos comentando, ele é um caso bastante interessante, é uma decisão bastante relevante, porque foi ali apurado, através de laudos, através de exames, através de documentos, que essa diarista, que essa contribuinte individual, ela não sofria apenas de uma patologia que gerava uma incapacidade. O que deveria ser avaliado no caso dela era a conjunção, era o conjunto de patologias. Ela tinha dor lombar, insuficiência renal, ela tinha hipertensão arterial, então, ou seja, ela tinha várias patologias que no conjunto da sua saúde, no conjunto da análise da sua incapacidade, geraria direito a uma aposentadoria por invalidez. O caso ainda se torna mais interessante porque o perito judicial que foi nomeado para poder avaliar essa questão, ele entendeu que não existia incapacidade. Ele continuou avaliando erroneamente as patologias individualmente e foi afirmando que tal patologia, a insuficiência renal unicamente, dependendo do caso, não gerava incapacidade, hipertensão, dor lombar, e aí o tribunal concedeu a aposentadoria, o benefício, condenou o INSS, contrariando o laudo pericial. Então vejam, meus amigos, essa é uma outra pergunta bastante importante que nos fazem aqui no nosso canal, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Se mesmo com laudo negativo, a justiça pode conceder o benefício? A resposta é sim, como neste caso. Apesar de difícil, essa é uma situação que não é totalmente incomum. É até comum que a justiça despreze o laudo, muitas vezes, que foi produzido pelo perito judicial e acolha os documentos, acolha o assistente técnico que foi nomeado pela parte, acolha os documentos que a parte juntou, os laudos dos médicos particulares que demonstram a incapacidade. E neste caso, o tribunal merece todas as considerações porque agiu de maneira muito acertada. Ele fez uma avaliação a partir da conjunção de todas as patologias. Ele, inclusive, avaliou, conforme determina a súmula 47 da TNU, todas as condições pessoais, as condições sociais dessa trabalhadora, que já tem 58 anos de idade, tem baixa escolaridade e, com isso, o tribunal resolveu determinar a concessão da aposentadoria por invalidez nessa conjunção de fatores. Primeiro, um conjunto de patologias, depois um conjunto de fatos, como condições sociais, idade, escolaridade, conforme determina a jurisprudência, o artigo 47 da TNU, e com isso foi concedido uma aposentadoria por invalidez. A decisão merece aplausos, obviamente, porque ela levou em consideração uma série de fatores, uma série de teses, e com isso foi feito a justiça. A pessoa segurada pela Previdência Social, que não tem condições de trabalhar, que está incapaz para o trabalho e não tem a perspectiva de recuperação, deve ser aposentada por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. É isso que diz a lei e infelizmente, o INSS tem negado de maneira veemente, porém, a justiça tem que estar sempre de braços abertos para poder julgar essas importantes demandas para a sociedade brasileira. Quer saber mais? A gente pede para que vocês nos sigam aqui no nosso canal do YouTube e também nos sigam no Instagram, @saberalei. Um forte abraço e até um próximo vídeo.